Olá, turma. Estou aqui para mais uma semana do PET. Essa semana vamos trabalhar com prismas e a diagonal de um paralelepípedo. A semana 2, PET, volume 6. Eu sou o professor Evandro. Conhecer um pouquinho os prismas, né, gente? Prisma triangular, prisma quadrangular, pentagonal e hexagonal. O triangular, as bases são formadas por triângulos. O quadrangular, as bases são formadas por quadriláteros. Pentagonal é quando é formada a base por um pentágono. E hexagonal é quando é formado por hexágonos. Pode há sim prismas com 7 lados, 8, N lados, mas os comuns são esses aqui, os mais usados, né? Vamos trabalhar também com a diagonal de um paralelepípedo. Então a gente pode ver o quê? Que do ponto F até o ponto H é o meu segmento, que é a minha diagonal do paralelepípedo. Então a diagonal de toda essa figura aqui, ó, do paralelepípedo, é o que eu estou buscando, é a diagonal dessa forma geométrica aqui, desse paralelepípedo. O GH, o EG e o EF são as arestas desse paralelepípedo. O FG é outra diagonal, esse vermelho escuro aqui, ó. Mas é a diagonal da base do paralelepípedo, né? A base é um paralelograma, então é a base dele também, é a diagonal dessa base. O A, o B e o C são as dimensões do paralelepípedo, né? Eu tenho aqui a dimensão A, B e C. D, esse D grande aqui, ó, o D maior, é a medida do segmento FH, também diagonal, né? A mesma diagonal que a gente falou aqui em cima. E o D menor é a medida do segmento FG. Vai ser o quê? A diagonal da base. A fórmula da diagonal de um paralelepípedo é dada por essa aqui, ó. D igual raiz quadrada das dimensões A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu tendo o valor dessas três dimensões, essas três arestas, eu consigo achar a diagonal de um paralelepípedo. Vamos fazer os exercícios para a gente poder se familiarizar mais com com esses dois tópicos, né, que foi nos apresentado na semana do PET. Então, exercício número 1. Um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídos aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm a forma dada pela figura. Após montada, as embalagens formaram um sólido. Com quantas arestas? Então, gente, olhando aqui essa figura aqui, ó, você pode, né, construir ela, né, a forma dela, para achar a quantidade de arestas. Como a gente está vendo que a base aqui é um pentágono, né, tem 5 lados, esse prisma é um prisma pentagonal, porque ele tem bases de um pentágono. Se você não conseguir achar a quantidade de arestas, se confundir, é simples. Usa a relação de Euler. Vértice menos aresta mais faces igual a 2. Os vértices não são meus pontos? Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 10 vértices. A aresta eu estou buscando. E a face, quantas faces que eu vou ter? Eu vou ter
5 faces laterais, que serão essas aqui, ó, mais a base, mais a outra base. Ou seja, eu vou ter 7 faces. Então vai ficar desse jeito. 10, que é o número de vértices, menos a aresta, mais 7 faces, igual a 2. Menos a aresta é igual menos 17 mais 2. A aresta não pode ficar negativa, então eu tenho 15 arestas. A alternativa correta é a letra D. Questão 2. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Então, essa que é a estrutura de sustentação dessas cabanas, né? A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é um tetraedro. A base dela nos representa uma pirâmide de base triangular? Não. É uma pirâmide retangular? Também não. Tronco de pirâmide retangular? Também não. Prisma quadrangular reto? Não, porque aqui, ó, minhas bases não são quadradas. Minhas laterais são, mas as minhas bases não. É um prisma triangular reto? Sim. Olha um triângulo aqui, outro triângulo aqui. Né? Duas bases iguais, formando um prisma triangular, onde as laterais são quadradas, são retas. Então, é sim um prisma triangular reto. Letra E é a alternativa correta. Então, é uma questão só de analisar a figura. É uma questão de Enem, onde a interpretação e o conhecimento ajudam muito. Não foi feito nenhum cálculo, nenhuma fórmula, só mesmo reconhecimento. Por isso a importância de saber como classificar os prismas. Questão 3. A figura abaixo mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas. Quanto mede a diagonal CG desse bloco retangular? Então aqui, gente, a gente vai fazer o que? A aplicação mesmo da fórmula da diagonal de um paralelepípedo, que também é um bloco retangular. Então aqui a gente deu as dimensões. Ó. Esse lado aqui mede 6, do ponto A até o ponto B. Do ponto B ao ponto C vale 10. E do ponto C ao ponto E vale 8. E quer saber quanto que vale essa diagonal aqui. Então, a gente vai aplicar a diagonal de um paralelepípedo. Vai ficar dessa forma. D igual 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A diagonal é igual a 200, raiz de 200. Raiz de 200, ela vai dar um valor não exato. Eu não sei quanto que vale a raiz de 200. E não tem um valor exato para essa raiz. Então, o que eu tenho que fazer? Vou fazer a decomposição por fatores primos. Pego 200 e vou decompor por números primos. Então, eu vou pegar lá o 200 e dividir por 2, que é o menor número primo. E vou fazer por 2 até não der mais. Então, 200 por 2, 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 já não dá para dividir por 2 mais, que é o primeiro número primo. Então, eu vou tentar por 3. Por 3 também não dá. Qual que vai ser o próximo número primo? 5. 25 por 5, 5. 5 por 5, 1. Até chegar no valor de 1. Lembrando, o que é número primo? É aquele número que dá para dividir por 1 e por ele mesmo.
Se dividir por um outro número, não é primo. Então, o número primo só divide por o número 1 e por ele mesmo. Depois que eu fazer a decomposição, eu vou colocar do jeito que está aqui dentro da raiz. Ó. Eu tenho 2, como eu tenho uma raiz quadrada, é interessante eu colocar o expoente 2. Então, agrupar de 2 em 2. Então, eu pego 2 aqui, ó, e elevo a 2. Então, já eliminou esses 2 aqui. Vezes 2, vezes 5 elevado a 2. Dessa forma aqui, eu consigo tirar um pouco de números, desses números, dentro da raiz. Porque 2 elevado a 2 e 5 elevado a 2, eu posso simplificar com a raiz. Que é como se a raiz tivesse para cada número aqui que eu fiz a decomposição. Então, esse 2 e esse 5 sai da raiz, porque eu vou simplificar com esse 2 aqui do expoente com o 2 da raiz quadrada, do índice 2. 2 vezes 5, 10. Só esse 2 aqui, ó, que vai ficar dentro da raiz, porque não tem expoente para fazer a eliminação. Eu tenho o expoente 1. Então, 1 com o índice 2 não dá para simplificar. Então, ele fica dentro da raiz. Então, a raiz de 200 é 10 raiz de 2. Qual a alternativa que vai ser correta aqui? Letra C. Então, a diagonal desse bloco retangular é 10 raiz de 2 centímetros, porque foi a unidade medida dada pelo exercício. Questão 4. Uma aula de geometria, um modelo de paralelepípedo reto de base retangular foi confeccionado, utilizando-se para suas arestas varetas de medidas 6, 3 e 2. Para tornar a estrutura mais firme, em uma vareta foi colada de forma a ocupar a posição de uma das 4 diagonais do paralelepípedo. Ou seja, eu tenho a medida dessas 3 varetas, mais a vareta que vai ocupar uma das diagonais do paralelepípedo. Como que eu vou saber qual que é a medida dessa vareta que vai ocupar a diagonal? Aplicando a fórmula da diagonal do paralelepípedo, que vai ser 6 elevado a 2, mais 3 elevado a 2, mais 2 elevado a 2. Tudo dentro da raiz quadrada. Resolvendo ela, 36 com mais 9, 45, com mais 4, 49. Raiz quadrada de 49, 7. Ou seja, a vareta que vai ficar no lugar da diagonal desse paralelepípedo confeccionado mede 7 centímetros. Questão 5. Na figura seguinte está representada uma pirâmide cuja base coincide com uma das faces do cubo e cujos vértices P é o centro do cubo. Observe que cada aresta da lateral dessa pirâmide é igual à metade da diagonal do cubo. Quanto mede cada uma das arestas laterais dessa pirâmide? Então, aqui, ó, o que eu tenho de informação aqui? O cubo, cada aresta desse cubo mede 4 centímetros. Então, essa aqui é a minha informação principal. Eu quero saber quanto que vai medir esse ponto P aqui, ó. Quanto que mede a arestas da lateral dessa pirâmide. Então, vamos lá. Primeira coisa, aplicar a fórmula da diagonal do paralelepípedo, tendo como as dimensões os lados desse cubo. Então vai ficar o quê? Uma informação também. A medida da aresta lateral da pirâmide vai ser a diagonal dividido por 2. Por quê? O ponto P aqui vai até a metade do cubo. Então não é uma diagonal completa.
Para ser completa, tinha que pegar daqui até a outra extremidade. E a diagonal de um cubo é outra fórmula, é outra coisa. Então aqui a gente vai desconsiderar como diagonal de cubo, e sim considerar uma diagonal de um paralelepípedo, só que a metade dele, por se tratar da lateral de uma pirâmide. Então vamos primeiro fazer o cálculo da diagonal, considerando como se fosse uma diagonal de um paralelepípedo. Como os lados desse cubo valem 4 centímetros, então são todos 4 centímetros. As 3 dimensões valem 4 centímetros. Então a diagonal vai ser raiz de 48. Fazendo aquela decomposição que a gente fez lá na outra questão, eu não vou pôr aqui de novo, mas é só decompor pelos números primos, a gente vai chegar ao que? A 4 raiz de 3. Esse é o valor da diagonal. Só que a medida da aresta lateral da pirâmide é a metade dessa diagonal. Então, 4 raiz de 3 dividido por 2. Que vai dar quanto? 2 raiz de 3. É a medida da aresta lateral dessa pirâmide. Letra C. Número 6. Na figura, vê-se o desenho de um paralelepípedo reto, retangular. A diagonal desse paralelepípedo mede... Então, é só aplicar a fórmula da diagonal mesmo do paralelepípedo, gente. Eu tenho a dimensão aqui que vale 2 centímetros, tem essa outra dimensão que vale 3 e essa outra dimensão que vale 7. É só aplicar a fórmula da diagonal. Aplicando a fórmula, eu vou chegar ao quê? A diagonal é igual a raiz de 62. Aqui já tem a resposta, não precisou de eu simplificar essa raiz. Então, a alternativa correta é a letra D. Questão 7. Abaixo o desenho mostra um bloco retangular, cujas dimensões em centímetros são 3, 4 e x. A diagonal desse bloco, que é esse tracejado vermelho aqui, mede 12. O valor de x em centímetros é quanto? Simples. Vamos aplicar a fórmula diagonal do paralelepípedo. Sabendo que D vale 12. Eu vou encontrar agora o valor de uma das dimensões. Então vai ficar 12 igual raiz quadrada de x elevado a 2 mais 4 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Ficando dessa forma aqui, ó, 12 igual raiz quadrada de x elevado a 2 mais 25. Isso aqui é uma equação irracional. Por quê? Um dos lados dessa equação tem um radical. Eu não consigo resolver se eu não fizer dessa forma de elevar os dois lados da equação ao quadrado. Elevando os dois lados da equação ao quadrado, eu consigo eliminar o radical que está em um dos lados. Porque uma equação, o que eu faço de um lado, eu também sou obrigado a fazer do outro, para manter a equação equilibrada. Porque a equação não é uma balança dos dois lados, o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer de outro, para manter o equilíbrio. Então, eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Elevando ao quadrado os dois lados, eu consigo eliminar esse radical. E, consequentemente, esse valor aqui também vai ser elevado ao quadrado. Fica 144 igual x ao quadrado mais 25. Agora eu tenho uma equação sem radical. X ao quadrado igual a 119. X igual a raiz de 119. Então a alternativa correta é a letra B. Isso aqui é uma matéria de geometria, onde a equação irracional foi aplicada. Então é como a gente sempre fala. A matemática sempre busca aquela matéria que você acha que não vai estudar mais, mas que cabe sendo
importante na resolução do exercício. Um paralelepípedo reto tem a diagonal medindo raiz de 14 centímetros. Determine as medidas das 3 arestas sabendo que são números inteiros consecutivos. Então, para ilustrar melhor esse probleminha, eu fiz o desenho aqui, ó, de um bloco retangular, né, de um paralelepípedo, onde eu tenho a diagonal que mede 14 e as arestas sempre vai ser com números inteiros consecutivos, ou seja, a primeira aresta vale x, a segunda x mais 1 e a terceira x mais 2, por ser consecutivos. Se falou de dimensões, né, para saber o valor das arestas, das medidas, e te deu a diagonal, não tem como não trabalhar com a diagonal do paralelepípedo. Então vai ficar dessa forma: raiz de 14 igual raiz de x ao quadrado mais x mais 1 ao quadrado mais x mais 2 ao quadrado. Dessa forma, você consegue achar o valor das dimensões. Só que, mais uma vez, vamos trabalhar com as equações irracionais. Porque desse jeito que está aqui, eu não consigo desenvolver. Porém, dentro desse radical aqui, eu tenho o quê? 2 produtos notáveis, que é uma variável mais um número elevado a 2. Então, são 2 produtos notáveis. Eu desenvolvo os produtos notáveis primeiro, para depois eliminar essas raízes radicais. Então, eu vou estar desenvolvendo os produtos notáveis, que é o quê? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que fica dessa fórmula aqui, ó. O que eu fiz para desenvolver os produtos notáveis foi isso aqui, ó. Quadrado do primeiro termo, que é o x, mais 2 vezes, que é do produto notável, 2 vezes o primeiro e o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, que nesse caso aqui é o 1. Eu fiz a mesma coisa com esse segundo produto notável. Então vai ficar dessa forma, desse jeito aqui, ó. Lembrando que, para facilitar, eu também já eliminei as raízes. Como que eu eliminei as raízes quadradas? Elevando os dois lados ao quadrado. Eu só elimino uma raiz quadrada tendo essa raiz elevado ao número 2, elevado ao quadrado. Dessa forma eu consigo eliminar as raízes. Porque com raiz quadrada, produtos notáveis, fica meio confuso, né? Então, acabei com os radicais e desenvolvi os produtos notáveis. Juntando tudo, ficou dessa forma aqui, ó. 14 igual x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 2x, mais 1 ao quadrado, mais x ao quadrado, mais 4x, mais 2 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui. Vai ficar dessa forma. 14 igual 3x ao quadrado, mais 6x, mais 5. Está quase uma equação de segundo grau. Vamos igualar a zero? Igualando a zero, ficou 3x ao quadrado, mais 6x, menos 9. Isso aqui agora é uma equação de segundo grau, onde eu vou aplicar Bhaskara. Então, vou separar os termos A, B e C e aplicar o delta, depois aplicar o x, para poder ver qual o valor que é as minhas 3 medidas, as minhas 3 arestas. Aplicando aqui o delta, eu achei 144. Agora eu aplico o x. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo dividido por 2 vezes a. O a aqui vale 3, o b vale 6 e o c menos 9. Qualquer dúvida que tiver de equação de segundo grau, é só recorrer, né, gente, às atividades dos anos que vocês estudaram. Equação de segundo grau, você vê
você vê desde quando você aprende até o último dia do terceiro ano do ensino médio. Né? Então, é uma coisa assim, se você não aprendeu ainda, corre atrás, vê como que faz, como que aplica. Eu coloquei as fórmulas aqui da equação só para relembrar mesmo, como se estivesse na sala de aula. Quando eu fosse resolver esse exercício e que fosse cair numa equação de segundo grau, eu ia fazer do mesmo jeito. Eu ia trazer para vocês a fórmula do delta e a fórmula do x, né? A fórmula de Bhaskara, para você estar resolvendo a equação de segundo grau. X vai ser igual a menos 6, mais ou menos a raiz de 144, que é o valor de delta, dividido por 2 vezes 3. Resolvendo, eu vou ter x' igual a 1 e x duas linhas igual a menos 3. Né? Então, resolvendo x, eu vou ter esses dois valores. Só que, como se trata de uma forma geométrica, de medida, não existe valor de medida negativo. Se eu for querer fazer uma figura geométrica com valor negativo, não existe. Isso é erradíssimo. Então, eu só posso considerar valores positivos. Então, a x duas linhas não me serve. Já cortei ele. O que vai me servir é o valor positivo. No caso, é 1. Então, as medidas dessas arestas vai ser o quê? 1, né? O primeiro valor aqui vai ser igual a 1. 1 mais 1 aqui vai ser 2. 1 mais 2 aqui vai ser 3. Então, com a medida dessas 3 arestas, eu consigo chegar à diagonal de 14. Para você que chegou até aqui, né, no final dessa explicação, meu muito obrigado e até a próxima semana.